Olá, meus amados, que a maravilhosa graça, a misericórdia e a paz do nosso Deus e o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a vida de todos os nossos amados irmãos nessa tarde, em nome de Jesus. Estou aqui mais uma vez para trazer a palavra do Senhor Jesus, para a edificação às nossas vidas, aos nossos corações. Nós precisamos dessa palavra dia após dia, pois é ela que nos alimenta. O salmista, no Salmo 119, ele diz que lâmpada aos nossos pés é a tua palavra e luz para os nossos caminhos. Nessa oportunidade eu quero falar sobre Timóteo, um exemplo de cristão. É o que nós precisamos para esses dias em que estamos vivendo, testemunhos frágeis, testemunhos em que as pessoas apenas pregam em alguns momentos. O nosso testemunho deve ser pregado em tempo e fora de tempo. O nosso testemunho deve acontecer em casa, acontecer na igreja, acontecer no trabalho, acontecer nas ruas e principalmente acontecer quando estivermos sozinhos. O momento em que estamos sozinhos é o melhor momento que nós temos para testemunhar Cristo Jesus para nós mesmos. Quem nós somos quando as pessoas não estão nos vendo. Quem nós somos, estamos em um local onde as pessoas fazem parte do nosso dia a dia, como a nossa família, por exemplo, como o nosso trabalho, por exemplo. Esse convite que eu lhe faço nesse dia é para que possamos aprender através do amado e servo e filho de Paulo, assim como ele descreve em 1 Timóteo, no capítulo 2, no capítulo 1, versículo 2, ele chama a Timóteo o meu amado filho. Na sua segunda carta a Timóteo, no versículo 2 também, no capítulo 1, ele também menciona Timóteo também como seu filho na fé. Timóteo, como no capítulo 1 da sua segunda carta a Timóteo, no versículo 5, Paulo descreve tanto a sua avó quanto a sua mãe como mulheres de Deus. Lá em Atos, no capítulo 16, no versículo 1, fala que o pai de Timóteo, ele era grego. Timóteo, ele era conhecedor da palavra de Deus desde a sua infância. Consta lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 15. Ele se converteu na sua primeira viagem de Paulo missionária e se juntou aos apóstolos na sua segunda viagem missionária. Paulo chama de filho na fé por duas vezes. Paulo também chama de jovem no 1 Timóteo, no capítulo 4, versículo 12. Paulo chama de tímido em 2 Timóteo, no capítulo 1, versículo 7, versículo 8. No 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 23, Paulo menciona uma enfermidade de Timóteo, que ele deveria apenas não tomar água, mas também tomar vinho, por conta da sua enfermidade no estômago e suas demais enfermidades. Além de Timóteo ser um jovem, ser também tímido, ser também filho na fé de Paulo, ele é um jovem doente. Mas mesmo assim, não é motivo para ele fugir da sua responsabilidade de anunciador da palavra de Deus, testemunho da palavra de Deus. Quando Timóteo ele viaja com Paulo na sua segunda viagem missionária, Timóteo começa a crescer ali nos caminhos do Senhor e aprender tudo aquilo que Paulo está direcionando. Na sua segunda carta de Paulo, no capítulo 5, no versículo 6, quando Paulo está se despedindo de Timóteo, ele fala que nesse momento está sendo entregue como oferta de libação, sendo derramado como oferta de libação. No versículo 7 ele fala que combati o bom combate, encerrei a carreira, mas eu guardei a fé. E quando Paulo está falando ao seu discípulo Timóteo sobre encerrar a carreira, ele está passando o bastão de anunciador da palavra, de pregador da palavra para Timóteo. E aqui eu queria trazer para vocês nessa tarde o texto de Filipenses, no capítulo 2, a partir do versículo 19, quando Paulo ele manda com que Timóteo vá à igreja de Filipenses. Mas antes que Paulo mande Timóteo à igreja de Filipenses para que possa pregar a palavra, edificar a igreja ali em Filipe, Paulo ele antes manda um currículo abençoadíssimo sobre a pessoa de Timóteo. E o texto diz o seguinte: espero no Senhor Jesus enviar-lhe a Timóteo brevemente, para que eu também me sinta animado quando receber notícias de vocês. É claro que quando Paulo fala de sentir-se animado em receber a notícia sobre vocês, uma boa notícia, ele está dizendo o seguinte: olha, eu sei que Timóteo vai até Filipe,
e o trabalho que ele fará lá será um trabalho perfeito, e eu sei que as notícias que virão de lá para cá serão boas notícias. No versículo 20 ele diz o seguinte: não tenho ninguém que, como ele, tenha interesse sincero no bem-estar de vocês. Versículo 21, pois todos buscam os seus próprios interesses, e não os interesses de Cristo Jesus. Mas vocês sabem que Timóteo foi aprovado porque serviu comigo no trabalho do Evangelho como um filho ao lado do seu pai. Portanto, é ele que espero enviar, tão logo me certifique da minha situação. Amados irmãos, no versículo 19 ao versículo 23, Paulo está dizendo à igreja de Filipe que Timóteo é o seu homem de confiança. Ele está apresentando como seu braço direito. Para nós, irmãos, que vivemos a palavra do Senhor Jesus, que pregamos a palavra de Jesus sem palavras, mas com o nosso testemunho, com a nossa conduta, que não é tão simples fazer isso, mas com a direção do Espírito Santo nós conseguimos sim. É Ele que nos convence do nosso pecado, é Ele que nos transforma. Então, quando nós fazemos isso, nós estamos pregando a palavra do Senhor Jesus através de uma mudança. Existem pessoas que passou pelo mundo das drogas, do crime, e se converte ao Senhor. E muitas vezes fica naquela grande ansiedade de poder pregar a palavra em púlpitos, em palanques, para anunciar quem foi no passado. O melhor lugar dessa pessoa pregar o Evangelho, claro que em púlpitos e palanques, sim, mas um lugar específico seria na rua onde morava, na casa onde morava, no trabalho onde tinha anteriormente, entre os seus amigos que eu conheci no passado e conhece hoje. O nosso melhor testemunho quando nós passamos pelas ruas e nós sabemos que essa pessoa foi transformada em Cristo Jesus. Quando uma pessoa que roubava no passado aceita Jesus, deixa de roubar. Quando volta àquele lugar que já foi roubado uma outra vez, está ali agora como cliente para comprar, está testemunhando às pessoas o grande feito que Jesus lhe presenteou. Então, amados, a melhor forma de pregarmos o Evangelho de Jesus Cristo são com os nossos atos, o nosso testemunho. E Paulo diz isso sobre Timóteo. Ele fala: olha, igreja, vocês irão receber um homem de confiança da minha parte. No versículo 20, Paulo ele menciona o interesse de Timóteo pelo bem-estar de todos. O texto diz: não tenho ninguém que como ele tenha interesse sincero pelo bem-estar de vocês. Eu queria tirar daqui a segunda característica de um homem de Deus, um cristão, um verdadeiro cristão. Quando Paulo fala que Timóteo é diferenciado porque ele ama ajudar as pessoas, ele está preocupado com o próximo. É exatamente o que nós entendemos quando Jesus ele menciona sobre os 10 mandamentos. Ele reduz os 10 mandamentos, diz que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e amar também um próximo como a nós mesmos. Amar a um próximo como a nós mesmos exatamente está preocupado com o bem comum dessa outra pessoa, com o bem-estar dessa outra pessoa. E quando nós estamos preocupados com esse bem-estar, nós estamos trabalhando para que essa pessoa esteja bem, assim como nós queremos estar bem. E Timóteo é mencionado por isso, ele é lembrado por Paulo por isso, preocupado com o bem-estar do seu próximo. Como anda o seu próximo? Como anda a sua família? Como anda a sua casa? Como anda o seu casamento? Talvez você diga que o seu casamento não seja bom, porque a sua esposa, porque o seu marido, porque os seus filhos têm feito alguma coisa errada no seu relacionamento, mas eu quero que vocês saibam que você é responsável pelos seus próprios atos. Nós precisamos mudar e não só as pessoas. As pessoas mudam de acordo com a nossa mudança, elas melhoram de acordo com a nossa melhoria. Então, amados, nessa primeira proposta nós trazemos hoje para um homem de Deus, nós precisamos falar sobre a confiança que Paulo dá a este homem. Em segundo lugar, a preocupação com o seu bem-estar. É tanto que o texto aqui fala o seguinte, que não há ninguém que, como ele, tenha interesse sincero. Esse interesse sincero pode também ser chamado de igual sentimento. Na palavra grega, isópfos, quer dizer pessoa da mesma alma. Ou seja, que divide o mesmo sentimento, a mesma emoção, a mesma vontade, o mesmo desejo. E quando Paulo fala que naquele momento Timóteo está dividindo
o sentimento está dizendo, olha, ele tem a mesma alma, ele tem a mesma vontade, o mesmo desejo de vocês. O que eu quero para a minha vida, eu quero para o meu próximo. E essa é a segunda característica de um modelo de um homem cristão. O terceiro, ainda continua no versículo 20, quando Paulo chama a Timóteo de um homem solidário. O homem solidário é aquele que está preocupado em estar dando o melhor para outra pessoa. Amados, nós precisamos entender que a nossa proposta aqui na terra, como homens de Deus, como mulheres de Deus, como um povo abençoado do Senhor, é exatamente para abençoar outras pessoas. Quando Jesus entra na sinagoga, ele faz menção do texto de Isaías, que diz que o Espírito de Deus me trouxe para que eu possa libertar os cativos, os oprimidos de coração. Nós entendemos que esse texto é exatamente um texto voltado para nós. A nossa função aqui é de construir pessoas edificadas para o reino de Deus. Nós estamos tão preocupados em construir o nosso castelo terreno, que estamos despreocupados em construir o nosso terreno no reino de Deus. E quando Jesus fala aos fariseus que o reino de Deus, ele não está de forma visível, mas o reino de Deus está dentro de nós. Esse reino de Deus dentro de nós é exatamente a convicção de que a vida que nós temos aqui é uma vida de construção de um reino. E essa construção de um reino é exatamente o testemunho de vida que nós temos com os nossos irmãos, com o nosso próximo. Então, quando Paulo está falando que Timóteo, um camarada solidário, ele está dizendo o seguinte, ele não é um camarada misterioso, ele é um cara aberto. Ele confia nas pessoas, ele se deixa ser confiado pelas pessoas. Ele se permite ser solidário, ele não é uma pessoa arrogante, mas ele é capaz de ser amigo. E quando você é capaz de ser amigo, você não tem reservas, você não escolhe a pessoa a quem você vai dar a oportunidade de andar com essa pessoa. Quando Paulo conheceu a Timóteo, ele queria formar um caráter de Paulo no próprio Timóteo. Quando ele fala, seja meus imitadores, porque eu sou de Cristo. Então, quando ele levanta um discípulo, exatamente para que possa limitar, porque Paulo já imitava a Cristo. E isso nós devemos fazer, irmãos, quando nós conhecemos alguém, é fazer com que essa pessoa tenha uma característica nossa, quando a nossa característica é voltada para Cristo, quando a nossa mente é a mente de Cristo. Ensinar as pessoas é construir um reino de Deus dentro das pessoas, é edificar as pessoas, é edificar os corações, porque as pessoas estão banalizando o reino de Deus porque nós estamos sendo claros na palavra, nós não ensinamos o que a Bíblia diz, nós estamos camuflando a verdade, para que essa pessoa venha para a igreja, esteja presa, bitolada a uma congregação, a uma doutrina que nós formamos desse jeito, falamos que o rebanho é nosso e não é. Nós estamos preparando um povo para a volta de Jesus, nós estamos preparando um povo para o arrebatamento da igreja, nós estamos preparando um povo para que esse povo ande no caminho do Senhor. Eu estou aqui nesse dia para ministrar a palavra do Senhor Jesus, para que as mentes se abram, para que os olhos comecem a enxergar que o reino de Deus, ele está próximo, e esse reino de Deus deve acontecer no nosso interior, quando nós mudamos as nossas atitudes, os nossos gestos, as nossas posturas. Mas não, muitas vezes nós queremos estar interessados em formar uma casa bonita, comprar um carro, entrar em um novo emprego, ter uma boa faculdade, ensinar os nossos filhos também a crescerem, prosperarem, e os demais, se tiver tempo, eu vou dar um troco, o que sobrar do meu bolso eu vou dar para essa pessoa. Quando Jesus, ele chama, quando o jovem rico se aproxima de Jesus e fala, bom mestre, é o que eu preciso adquirir, o que eu preciso fazer para adquirir a salvação. E Jesus logo chama a atenção, ele corrige e diz, por que me chama de bom, se bom é Deus? E Jesus ele ensina a cumprir os 10 mandamentos, e ele diz, isso eu já faço. Então Jesus diz o seguinte, olha, vende tudo que você tem, abra mão de tudo que você tem, e entregue aos pobres, divida o seu sentimento, divida a sua riqueza com alguém, o desejo de ter alguma coisa para alguém que não tem nada, isso é estar interessado com o bem comum. Eu acho que esse tipo de evangelho nós estamos distantes. Nós estamos distantes do evangelho pregado por João Batista, e se ele estivesse vivo aqui nesse dia de hoje, ele me chamaria e chamaria muitas pessoas de raça de víboras mais uma vez, porque nós seríamos como sepulcros caiados, porque nós seríamos pessoa por fora de um jeito, mas o coração seria outro, porque nós queríamos simplesmente ter proveito, tirar proveito das coisas, tirar proveito das pessoas, tirar proveito de oportunidades, para que nós venhamos crescer e a salvação venha para nós e para as pessoas, se por acaso elas se interessarem em querer alguma coisa.
Como é interessante, irmãos, como nós desistimos das pessoas tão fáceis. As pessoas se decepcionam, saem do nosso hall de amigo, e nós falamos, deixa para lá, essa pessoa não merece a nossa amizade, essa pessoa não merece a nossa atenção. E não é, quando Paulo, ele menciona, ele fala, ele dá um exemplo à igreja de Filipe. Olha, amados, estou enviando alguém de minha grande confiança, ele está preocupado com o bem comum de todos, ele é solidário. E ele ainda continua, no versículo 21, onde diz o seguinte, pois todos buscam os seus próprios interesses, mas esse camarada que estou enviando não, ele está interessado no Rei de Deus, o interesse dele é Jesus Cristo, o foco dele é outro, a visão dele é outra. É como Paulo até escreve em Filipenses capítulo 1, no versículo 27, não importa o que aconteçam, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim que eu vá e os veja, quer apenas ouça a seu respeito em minha ausência, fique eu sabendo de vocês, que vocês permaneceram firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica. Quando Paulo fala sobre isso, olha, mesmo que eu esteja distante de vocês, mas eu quero saber que vocês estejam trabalhando unidos, pelo único propósito. E é exatamente isso que Paulo fala. Olha, o camarada que eu vou mandando para vocês aqui, ele tem um foco em Deus. Assim como o próprio Paulo, ele está mencionando e falando, irmãos. Olha, isso é interessante porque a palavra do Senhor Jesus, ela é clara, e Paulo, ele está se entregando lá em Filipenses, em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 6, quando Paulo fala, olha, eu estou sendo entregue como oferta de libação, eu estou sendo derramado nesse momento, está concluindo o meu propósito aqui, mas você vai com um propósito igual ao meu, o propósito de pregar o Evangelho e ter o foco em Cristo. Segunda característica de uma pessoa que tem o foco em Cristo. E Paulo escreve no capítulo 1, versículo 21, ele diz o seguinte, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Nada mais importa para a pessoa que vive a fé em Cristo Jesus, a não ser o próprio Cristo Jesus. Quando alguém vive Cristo Jesus, ele não está esperando a estrutura do céu lhe surpreender. Ele não está preocupado com as ruas de ouro, com as praças, com a água cristalina, com a água que flui do trono de Deus. A pessoa que tem um foco em Cristo está preocupado no próprio Cristo. Assim como João, na ilha de Patmos, teve a revelação no capítulo 1 de Apocalipse, a partir do versículo 9, quando ele fala que ele ouviu uma grande voz e um som de muitas águas. E ele olhou para ver quem era, ele viu que seu rosto brilhava como um sol, e ele caiu no chão, e quando olhou, viu os seus pés, e dos seus pés reluzia um brilho como se fossem ouro. Ele está dizendo o seguinte, olha, é o Filho do Homem, eu conheço ele, porque o meu foco está nele, porque a minha atenção, a minha visão está nele. E exatamente isso, o exemplo de um homem cristão, de alguém que anda em Cristo, exatamente esse, é seu olhar em Cristo. Porque não importa o espaço, não importa o lugar, importa é a pessoa, é Cristo Jesus em nós, é Cristo Jesus no céu, é Cristo Jesus na terra, é Cristo Jesus em sua vida, em sua casa, para onde você for, é Cristo Jesus. É essa preocupação que nós precisamos ter, a preocupação de estar vivendo uma vida em Cristo. E em quinto lugar, no versículo 22, Paulo diz o seguinte, mas vocês sabem que Timóteo foi aprovado porque serviu comigo no trabalho do Evangelho, como filho trabalhou lado a lado com seu pai. Mais uma vez, ele coloca Timóteo como seu filho, como alguém que ande próximo dele, ligado a ele, unido a ele. Ele está dizendo, olha, Timóteo andou comigo e foi aprovado como um filho anda ao lado do seu pai. Então é o seguinte, ele fala, olha, um homem cristão precisa ter um caráter de Cristo. Esse camarada precisa ter respaldo. Então, Timóteo foi aprovado porque serviu comigo no trabalho do Evangelho. De que forma ele foi aprovado? Não em um concurso, não em uma prova. Ele foi aprovado porque ele pregou o Evangelho não somente na palavra, mas também na sua vida diária. O que nós precisamos é exatamente de pessoas, irmãos, que volte para as ruas, que comece a voltar a falar do Evangelho de Cristo Jesus, sem cobrar nada, sem exigir nada em troca.
nós não temos nada a não ser o reino de Deus. O que eu posso dar para as pessoas aqui nesse dia é exatamente a revelação que o Espírito de Deus me trouxe à minha vida para que possa edificar as vidas. O que eu posso fazer, se eu não sou formado em medicina, eu posso simplesmente orar e declarar como João e Pedro declararam: eu não tenho ouro, eu não tenho prata, eu não posso te ajudar em muita coisa, mas em nome de Jesus, levanta e anda. A unção de Deus na minha vida é para isso, é que eu possa servir os outros, é que eu possa estar preocupado com o bem comum. O meu caráter é para isso, é para que as pessoas vejam Cristo Jesus em minha vida e elas cresçam e sejam edificados nisso, nessa palavra, irmãos. Nós estamos distantes de sermos como Paulo, que diz exatamente isso: sejam os meus imitadores, porque eu sou de Cristo. A cada dia que passa, nós somos decepcionados mais ainda com pregadores de evangelho que diz que é evangelho, mas não é evangelho, porque o evangelho não se corrompe, o evangelho não falha, o evangelho não é mentiroso, o evangelho não é medíocre, o evangelho de Deus é verdadeiro, é um só. Nós não pregamos o evangelho e falamos que pregamos o evangelho, irmãos. O evangelho do Senhor Jesus, ele não disputa valores. O evangelho de Jesus Cristo, ele não compra ou vende as pessoas. Quem comprou as pessoas foi o sangue de Jesus na cruz do Calvário, e esse preço já foi pago. O nosso propósito é exatamente pregar o evangelho de Cristo, é a palavra do Senhor, a palavra de salvação. Abandona o mundo, abandona os desejos do mundo, vive a nova vida em Cristo, vive o verdadeiro evangelho. Se bem, quando nós falamos do verdadeiro evangelho, não significa que existe o falso e o verdadeiro evangelho é um só, mas existem pessoas que andam pregando de forma diferente. Venha para ser abençoado. A Bíblia fala que nós somos abençoados antes da fundação do mundo. Paulo escreve aos Efésios, capítulo 1, a partir do versículo 3. Eu já sou abençoado, mas o que mantém a bênção em minha vida é a minha santificação, e isso é um processo. Essa santificação precisa acontecer em minha vida todos os dias. Eu preciso me render diante desse Deus, diante dessa palavra, e colocar o meu coração disposto a servi-lo. Essa mudança acontece quando eu entendo que essa palavra transforma minha vida. Às vezes nós andamos cabisbaixos, às vezes nós andamos decepcionados, mas decepcionados conosco mesmo e não com Cristo, porque Cristo Jesus não pode decepcionar a ninguém, porque Ele é valioso. O que Ele propõe para as nossas vidas é diferente, irmãos. Quantas vezes nós ouvimos que as pessoas dizem: Deus mandou dizer isso e não disse nada, Deus mandou dizer aquilo outro e não disse nada. Irmãos, pessoas que passam 10 minutos, 20 minutos, 40 minutos orando, acho que Deus já falou com ela nesse pouco tempo. Nós precisamos santificar, irmãos. E a nossa oração é diária, o nosso tempo de oração ela é diário. E nós precisamos viver isso todos os dias. Buscar essa palavra do Senhor, buscar a direção do Espírito de Deus, buscar a revelação daquilo que o Senhor tem para cada um de nós, irmãos. Nós precisamos estar preocupados exatamente em cuidar uns dos outros. O interesse da igreja, o corpo de Cristo. Paulo, quando escreve os Coríntios e fala sobre os dons, ele fala que todos os dons são dados pelo mesmo Espírito. Não existe divisão. Às vezes nós guerreamos a igreja com dom. Eu tenho um dom disso, eu tenho um dom daquilo. A Bíblia fala que todos eles, com exceção de um, que é o dom de língua, mas os demais 8 são para a edificação do corpo de Cristo. Se eu não trabalho para a edificação da igreja, que valor eu tenho no meio da congregação que eu estou? Que valor eu tenho para a minha comunidade? Eu preciso pregar essa palavra todos os dias. E aí no versículo 22 ele fala o seguinte: mas vocês sabem que Timóteo foi provado porque serviu comigo no trabalho do evangelho. Ele deu um bom exemplo. E versículo 23 diz o seguinte: portanto, é ele quem espero enviar, tão logo me certifique da minha situação. Quando Paulo fala: eu desejo enviar Timóteo para essa igreja, porque o melhor que eu tenho é para edificar a igreja. Eu não vou mandar qualquer um, por mais que vocês mereçam ou não mereçam. Eu vou mandar o melhor. Eu vou mandar um cristão genuíno. Eu vou mandar alguém que tenha a direção do Espírito, alguém que tenha uma vida de oração, alguém que busque Deus, a revelação da palavra, alguém que ande vivendo o Espírito da verdade. Eu vou mandar essa pessoa para cuidar de vocês. Eu quero concluir a fala de Paulo com o texto de Atos, no capítulo 16, quando Paulo ele está falando
quando Lucas, ele menciona, já não é mais Paulo, mas agora Lucas, ele menciona agora quem é a pessoa de Timóteo. Versículo 1, versículo 2. Chegou a Derbe e depois chegou a Listra, onde vivia um discípulo chamado Timóteo. Sua mãe era uma judia convertida e seu pai era grego. Os irmãos de Listra e Icônio davam bom testemunho dele. O versículo 3 fala que Paulo, ele querendo levar Timóteo para essa viagem, ele circuncidou por causa dos judeus que viviam naquela região, mas ele sabia que o seu pai era grego. Amados, o texto do versículo 2, que Lucas escreve, diz que os irmãos de Listra e os irmãos de Icônio davam bom testemunho de Timóteo. Você sabe o que é uma cidade dar testemunho de uma pessoa de Cristo? Uma pessoa que tem realmente uma vida transformada, uma pessoa que não vive os seus interesses, mas os interesses dos outros, uma pessoa que não vive para si mesmo, mas vive para Cristo, uma pessoa que não tem interesse no seu crescimento, mas no crescimento das pessoas, uma pessoa que não se vende, uma pessoa que não se entrega aos fracassos, uma pessoa que não se delicia no pecado, mas uma pessoa que vive Cristo Jesus o tempo todo. Nós estamos precisando levantar Timóteos em nossa geração. Nós precisamos orar ao Senhor Jesus para que Ele faça isso, para que Ele consiga levantar, encontrar pessoas, porque quando Deus levanta um grande homem, o mundo inteiro sofre alterações. Quando Deus levanta um homem e move esse homem com o seu espírito, essa nação é transformada. Na África do Sul, nos Estados Unidos, na Europa, no próprio Brasil, nós passamos por grandes momentos de avivamento, por transformações. Nós passamos quando Deus levantou grandes homens, e nós estamos hoje vivendo uma geração em que nós precisamos fugir da geração de Noé e começar a viver a família de Noé, a família que entrou na arca. Nós precisamos agora parar de pensar nas festas que nós investimos pesado. Nós compramos eventos para valorizar as pessoas, dizer para as pessoas: eu tenho condição, eu quero dar o melhor. Pessoas que juntam anos e anos de dinheiro para fazer uma festa, dar uma festa para banalizar, para dizer às pessoas que você pode alguma coisa. Sendo que Apocalipse fala que no céu existe uma grande festa, aonde o ouro não será desse vinho, aonde a bebida não será desse vinho, aonde o ouro não será consumido. Ele está falando de uma festa, aonde nós iremos participar de um banquete, aonde o Senhor estará presente. Em muitas festas o Senhor nos faz presente. Você pode ter um artista presente, uma boa banda presente, um bom fotógrafo presente, um bom filmador presente, mas o Senhor não está presente. E de que vale essa festa se você pode mostrar seus vídeos, suas fotos, seus álbuns, suas imagens de grande glamourosidade nas suas festas, mas não pode apresentar Jesus Cristo às pessoas? Quem está em suas festas consegue sentir a presença de Deus? Muitas vezes não, irmãos. Não estou aqui para julgar as festas, eu não estou aqui para julgar as pessoas das festas, mas estou chamando a atenção de que nós precisamos viver nesse momento a volta de Jesus. A Bíblia fala que Jesus menciona sobre o reino de Deus, e esse reino de Deus é tomado à força. Nós precisamos guerrear todos os dias para adquirir esse reino de Deus, buscar a santificação, meus amados, buscar a purificação, buscar uma nova vida em Cristo Jesus. A minha alerta nesse dia é para que possamos ser como Timóteo, um homem com caráter cristão, um homem que segue a Cristo verdadeiramente, um homem que busque aquilo que o Senhor propôs ao seu coração. Tudo que ele aprendeu de Paulo, ele traz e entrega às pessoas. Ele devolve às pessoas porque nada é dele a não ser o Espírito de Deus que lhe enche, que é a única coisa que ele valoriza. Como Paulo fala, o único valor que eu tenho está em Cristo Jesus. Quando ele menciona seus conhecimentos, quando Paulo fala das suas habilidades, ele fala tudo isso é esterco diante da gloriosa graça do Senhor Jesus. Aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas está superior àquilo que nós achamos que é necessário para vivermos. Que Deus possa trazer entendimento, conversão para as nossas vidas, inclusive para a minha, no dia de hoje. Eu também preciso buscar diariamente ser um cristão verdadeiro. E que Deus possa acalmar o nosso coração nesses dias, nessa geração,
e possamos voltar, como o salmista diz, eleva os meus olhos para o monte, de lá vem o meu socorro. Voltar a olhar para cima. Deus abençoe, tenha um dia de bênção, em nome de Jesus. Amém.